Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe uma reflexão para a gente relacionada à questão da influência que nós temos no nosso dia a dia, né? Como que o ambiente influencia, né, quem nós somos ou as coisas que nós passamos, né? Se o ambiente tem poder de influenciar o nosso espírito e também sobre a influenciação de outros espíritos sobre nós, né? Estamos aí à mercê de influenciação espiritual ou não estamos? E se estivermos, né, como isso funciona, como acontece, como que eu faço para conseguir me livrar de certas influenciações ruins que possam estar acontecendo. E para esclarecer a gente sobre essas questões, eu achei uma questão importantíssima que está no livro O Consolador, tá? Que é do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e também no livro dos Espíritos, tá? Uma questão que vai ajudar a esclarecer isso pra gente. Então, lá no livro Consolador, na questão 121, é perguntado o seguinte: o meio ambiente influi no espírito? Porque vejam só, muitos de nós às vezes ficamos refletindo assim: olha, eu não sou como eu queria ser, ou ainda me falta muito, porque olha o ambiente em que eu vivo, olha as pessoas com quem eu convivo, olha a minha família como é, e a gente fica sempre vendo essa questão do exterior, né? Influenciando em quem nós somos. Porque se eu tivesse nascido na família tal, se eu tivesse a oportunidade tal, seria diferente, né? Então a gente tem muito essa questão de assim, o meio em que eu vivo influencia em quem eu sou, né? E a gente sabe que isso é uma realidade, né? Claro que onde nós estamos, sim, vai ter uma influência sobre a nossa pessoa. Mas olha que interessante o que o Emmanuel fala para a gente sobre essa influenciação do meio ambiente em nós. Ele diz assim, ó, o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória. Olha só, então vamos fazer uma primeira pausa antes de terminar de ler a resposta dele. O ambiente em que nós renascemos, em que nós vivemos, muitas vezes constitui prova expiatória que nós necessitamos para o nosso crescimento. Quer dizer, o acaso não dirige as situações, né? A gente tem que então que levar em consideração que se a gente vive naquele ambiente, se a gente tem aquela ligação com aquelas pessoas, seja na família, seja no trabalho, o acaso não dirige a vida de ninguém, né? Algo nós temos que aprender com aquela situação. Portanto, o ambiente que nós estamos muitas vezes é planejamento já reencarnatório para o nosso desenvolvimento, né? Como espírito imortal. E ele diz mais: que o ambiente tem poderosas influências sobre a personalidade. Mas, diante disso, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Então, Emmanuel ele chama a atenção para a gente no seguinte sentido: você vive num ambiente que não é o ideal segundo a sua concepção, ou convive com pessoas que também não são as ideais segundo o seu entendimento. Ele chama a atenção no seguinte sentido: olha, você está no melhor lugar que você poderia estar para o seu crescimento. Portanto, cabe a cada um de nós nos trabalharmos para entendermos onde estamos e para que nós possamos fazer o melhor no sentido de melhorar o ambiente em que nós vivemos, tanto moralmente quanto materialmente, né? Então, assim, entra a questão da nossa colaboração para melhorar aquele meio. Se a gente está ali, algum motivo tem, né? Algo nos levou a viver naquela situação que nem sempre é agradável aos nossos olhos, mas que certamente é aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento, né? Então aí fica o primeiro ponto para a gente prestar atenção sobre essa questão da influenciação do meio, né? O meio influencia cada um de nós, né? O nosso espírito? Sim, mas cada um tem responsabilidade sobre aquilo que faz, diante daquilo que recebe, né? Então, por mais que as situações possam ser conflitivas, contraditórias ao nosso redor, que a gente consiga ter
vigilância e equilíbrio para escolher como nós iremos agir diante das situações, buscando sempre levar algo de bom, algo para melhorar aquele ambiente, né? Então tá bom. Com relação ao meio, a gente já entendeu que influencia sim, mas se a gente tem entendimento, esclarecimento, a gente tem que ajudar a melhorar aquela situação naquilo que tiver nas nossas possibilidades, né? E aí vem a outra questão que a gente estava conversando, né? Sobre influenciação espiritual, os espíritos que podem vir a influenciar na minha vida, nas situações em que eu vivo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 525, é questionado o seguinte: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta é: certamente, pois que vos aconselham. Ou seja, é claro que nós sofremos sim influenciação espiritual no nosso dia a dia, mas a questão é: quais espíritos nós estamos ouvindo, né? Quem está nos aconselhando, né? Quem nós estamos seguindo, né? E isso tem muito a ver com as nossas escolhas, com a nossa sintonia, com aquilo que nós acreditamos, né? Espíritos bons e ruins existem em ambientes físicos em qualquer lugar, mas a questão é a sintonia que eu vou dar para saber quem que eu vou ouvir. Eu costumo sempre falar que essa questão de sintonia espiritual é igual sintonia da rádio, né? Eu coloco lá no botãozinho, sintonizo em um canal da rádio que toca só música sertaneja. Eu vou escutar música sertaneja, não vou escutar rock. Agora, se eu quiser escutar rock, eu mudo o botãozinho e aí eu escuto um canal que toca rock. Daí eu vou escutar só rock, não vou escutar música sertaneja. Por quê? Porque é a sintonia que eu busquei, né, na rádio, é o canal que eu busquei. Similarmente, é o que acontece na questão espiritual. Onde está o botãozinho do meu rádio espiritual, né? Quem eu estou escutando? Para quais conselhos eu estou dando vazão, né? Quando a gente busca algo melhor, através das nossas orações, da nossa vigilância, a gente consegue ter esse esclarecimento, esse contato melhor com os espíritos amigos, né? A gente dá a melhor sintonia para ouvir os conselhos do nosso anjo guardião, também daqueles nossos amigos espirituais, familiares já desencarnados, que estejam em condições de dar bons conselhos, ou mesmo aqueles amigos espirituais que nós trazemos de antes da nossa atual encarnação, né? Aqueles espíritos que trabalham pela nossa encarnação, para que dê tudo certo, que são muitos, né? A gente muitas vezes pensa tanto nos obsessores que tentam nos atrapalhar e a gente acaba se esquecendo que muito maior é a falange de espíritos de amor e do bem que trabalham para que tudo dê certo na nossa vida. Mas entra a questão do botãozinho da sintonia, né? Quem que eu estou escutando? Porque no momento em que eu mudo a sintonia desse meu canal, desse radinho que sou eu, a gente pode começar a escutar outras coisas. A gente pode escutar conselhos ruins, mudando a nossa conduta e as nossas escolhas na vida. E daí trazendo para a nossa vida situações comprometedoras e trazendo desequilíbrio para a gente, né? E continuando nessa questão, uma reflexão muito interessante que diz assim, ó: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Quer dizer, a gente tem a impressão que a atuação espiritual se dá só diante de grandes fenômenos, né? Apareceu o espírito materializado na nossa frente, uma situação assim, né? E ele vem falar para a gente, chamar a nossa atenção que não, que às vezes são situações pequenas, que passam muitas vezes despercebidas e que tem sim uma influenciação espiritual grande para que aconteça. Então ele segue assim, ó. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto,
Se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre seu livre-arbítrio. Quer dizer, eles muitas vezes estarão nos influenciando através dessas pequenas intuições, desses pequenos fatos que acontecem no nosso dia a dia, que geralmente nós atribuímos ao acaso, né? Quem nunca começou a pensar muito sobre uma situação, pedir auxílio, e aí de repente encontra uma pessoa que vem e que nos traz a resposta daquilo que nós esperávamos, ou situações que vão convergindo para determinadas situações que nós buscamos acontecerem na nossa vida, né? Parecendo muitas vezes que são movidas ao acaso, e o livro dos Espíritos vem aqui nos esclarecer que não, né? Que existe sim muito de sintonia e de conexão, como se todos nós estivéssemos ligados uns aos outros por teias invisíveis que fazem as coisas acontecerem, né? E essa ligação ela tem total ligação com a questão da sintonia e da afinidade, né? Então, assim, eu posso melhorar a atuação dos espíritos na minha vida no seguinte sentido. Eu posso escolher qual tipo de espírito que vai me influenciar, né? Porque às vezes a gente se sente como se tivesse assim. A deriva, né? Uai, se os espíritos podem me influenciar, então eu vou ficar com medo, porque pode vir um espírito de luz me dar ótimos conselhos, situações boas, mas pode vir um espírito desequilibrado, né? Que está envolvido no mal e querer me prejudicar, e eu tô lá à mercê, sem enxergar, sem ver o que está acontecendo, né? Mas o que nos é descrito na doutrina espírita, né? O que nos é esclarecido pelos espíritos é que não é bem assim, né? Nós temos sim total poder sobre esse tipo de influenciação que nós sofremos. De que maneira? Através do que nós fazemos, de quem nós somos, do que nós sintonizamos. E isso não quer dizer que a gente precisa ser santo para conseguir ter essa influência boa, né? Para conseguir ter essa melhor conexão com o nosso anjo guardião ou com os espíritos de luz. Porque se fosse assim, a gente estaria perdido, né? Porque ninguém é santo, né? Todos nós temos dificuldades, né? Temos erros associados também a acertos, mas enfim, todos nós estamos na busca, né? Mas tem muito a ver com o tanto que nós nos esforçamos nessa busca do bem, né? Quando a gente se esforça por melhorar. Isso abre um canal maravilhoso para que a espiritualidade amiga atue na nossa vida e nos auxilie, né? Tem a ver também com os pensamentos que eu cultivo, né? Tem a ver com a busca do bem, do amor, da verdade, né? Tem a ver com as orações que nós fazemos. Tem a ver com o tanto que eu amo quem está ao meu redor, né? E aqueles que eu não amo, o tanto que eu me esforço para desenvolver sentimentos bons e para pelo menos não prejudicar, né? Ou seja, tem muito a ver com o nosso esforço em sermos cristãos, em sermos cidadãos do bem, né? Ninguém vai se tornar santo do dia para a noite. Nós precisamos de tempo, de trabalho, de vontade, de tudo para a gente poder crescer mais, né? Mas nós podemos sim auxiliar nesse nosso processo ativamente, né, de evolução, através da nossa vontade, através das nossas escolhas e do nosso empenho, né? E essa melhoria a gente dá o nome de reforma íntima, né? A gente começar a entender quem nós somos e quem nós queremos ser, e nós buscarmos isso ativamente no nosso dia a dia. Ou seja, quando eu abro espaço para o bem na minha vida, eu começo a abrir um canal maravilhoso de atuação da espiritualidade superior no meu caminho, trazendo situações melhores, trazendo intuições através de pensamentos, através de conversas, de encontros, para conseguir resolver situações e problemas que nós possamos estar, né? E trazendo serenidade também para que a gente possa atravessar com mais calma aquelas situações que muitas vezes a gente não consegue sair, né, só pela nossa vontade, porque muitas vezes nós precisamos passar por aquilo, mas a gente consegue passar de uma maneira muito mais tranquila, muito mais serena, né? Apoiados pela espiritualidade amiga que sempre está lá, querendo nos ajudar, mas que dependem para conseguir atuar na nossa vida da nossa vontade, né? Do nosso esforço, da nossa sintonia. Que a gente possa refletir nisso, buscando redirecionar as nossas escolhas, buscando assumir aquilo que nós queremos para a nossa vida e como nós atuamos, e lembrando que sim,
O ambiente tem influência na minha vida, a espiritualidade tem influência na minha vida, mas a maneira como isso vai influenciar depende muito das minhas escolhas, daquilo que eu ouço e que eu permito acontecer no meu dia a dia, né? Que a gente possa refletir nisso, melhorando nosso caminho, nossas escolhas, nossa sintonia e dessa maneira a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor também. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais esse vídeo. Nos vemos no próximo.